Hello! Hoje eu vou falar sobre uma coisa que talvez seja aleatória pra quem comece a ver esse vídeo, porque o vídeo é sobre falar. Eu fui acostumada a não falar. Não porque eu quis, né? Porque tem muitas coisas que aconteceram quando eu era criança, e na minha adolescência também, enfim. Tem todo um contexto, né? Mas eu nunca vi, sinceramente, eu nunca vi alguém que fosse igual a mim. Então, se você veio ver esse vídeo, talvez você não esteja sozinho, talvez você também não goste de falar, ou seja acostumado a não falar, ou aprendeu de alguma forma a não querer falar. Tipo, eu tô falando nesse vídeo porque com o tempo foi passando, eu fui melhorando, né? Então eu consigo falar. Bem melhor até, porque antes eu era muito travada pra falar, então, tipo, eu não sabia o que responder as pessoas e ficava, tipo, não falava nada. Mesmo se a pessoa puxasse conversa, assim, às vezes era meio até constrangedor e tal, mas com o tempo fui melhorando e hoje consigo falar normalmente, dependendo do momento ali. Se for uma coisa mais emocional, aí talvez não. Ainda tem que melhorar bastante nessa parte, mas melhorei bastante com minha comunicação. Se você, cara, por favor, se você é igual a mim e você, tipo, não tem costume, não tinha, talvez você já tenha melhorado um pouco, também tem essa vivência, tipo, mano, que você se acha estranho porque você não gosta de falar ou não gostava quando eu era menor. E daí você, né, como a gente vive numa sociedade que você precisa falar, você vai ter que falar, né, em algum momento. E melhorando isso com o tempo. Mas se você se sente assim também, você não gosta de falar, ou nunca viu alguém, assim, comenta, por favor. Eu queria muito ver, tipo, outras vivências de pessoas que também se incomodam com isso, sabe? Não posso ser a única pessoa no mundo que se incomoda, às vezes, porque não quer falar. Não às vezes, né, a maioria do tempo. Por mim, eu nem falaria. Mas como eu sou obrigada, porque a gente vive numa sociedade que precisa falar pra se comunicar, aí é isso, né? Por favor, se você tem alguma vivência assim, comenta, por favor, eu quero muito saber, muito mesmo, vocês não têm noção, porque eu nunca vi ninguém que também fosse assim, né? Porque eu me acho muito esquisita, e desde criança também, os meus familiares ficavam falando, ai, porque a Ju não fala nada, meu Deus, vai ficar só quieta o dia inteiro, ai, nunca fala nada, blá blá blá, tipo, meio que virou piada na família. E o meu outro primo também, que não fala muito bem, eles ficavam fazendo piada que eu e ele não falava muito bem, não sei o que a gente não gostava de falar, e que a gente ficava quieto o dia inteiro, tipo, meio que virou uma piada de família, assim, por causa disso. E eu ficava, tipo, mano, então tá, né? Eu não entendi, ainda não entendo, porque, tipo, isso daí é uma coisa que é da pessoa, se ela gosta de falar ou não, então, sei lá. Tipo, desde criança fui reprimida, entendeu? Por várias coisas, assim, fui reprimida, então eu apanhava muito por qualquer coisa. Então, tipo, eu meio que usei a fala como defesa, entendeu? Tipo, por isso eu parei de falar, não gostava de falar. Tipo, porque eu apanhava desde muito criança. Tipo, muito criança mesmo. Enfim. Então, por coisas aleatórias, às vezes. Nem tinha motivos, assim, sabe? Às vezes, então, Então, meio que usava a fala minha, tipo, como uma defesa. Eu parava de falar para me defender. Porque se eu falasse, eu poderia apanhar. Ou gerar uma briga aleatória e tal, por qualquer coisa que eu falasse. Então, eu usava isso como defesa. E bem difícil até, porque, tipo, hoje em dia isso é muito difícil pra mim, tipo, dependendo do momento, assim, e se for emocional, principalmente, eu não consigo falar, eu fico travada, porque eu tenho trauma em relação a isso, porque, tipo, sei lá, não sei porquê, uma merda, isso é uma merda, mas, eu tenho um ódio. Se eu pudesse só passar por cima do trauma, eu passaria, mas não dá, infelizmente, não é assim que funciona, né, tem que fazer terapia, blá, 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 enfim, essas coisas pra melhorar, porque sozinho ninguém melhora, enfim, aí eu meio que usava, não, tipo, isso de não falar pra me defender, porque eu não queria apanhar, nem gerar coisas, então fui me acostumando até a adolescência e virar adulta. Eu lembro que quando eu era criança, tipo, adolescente, assim, 12, 13 anos, eu brincava de Barbie com a minha irmã e com a minha amiga. Elas brincavam de Barbie como crianças normais, que era, tipo, ficar com a Barbie lá, brincando na casinha lá da Barbie, blá, 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 tipo, uma casinha aleatória, né, tipo, dentro do armário, porque a gente não era rico, então não tinha casinha da Barbie, mas, enfim. A gente brincava lá e elas brincavam falando, tipo, eu vou fazer isso daqui, não sei o que, como se a Barbie estivesse falando, tipo, eu vou aqui lavar a louça porque não sei o que, não sei o que, tá acontecendo isso daqui na minha casa. E enquanto a outra falava, estou fazendo isso daqui, não sei o que, não sei o que, lá, vamos lá, não sei onde, Deus, as Barbies iam lá pro shopping, sei lá, alguma coisinha. E eu não era essa criança, tipo, adolescente, enfim, eu não falava o que minha Barbie tava fazendo, tipo, eu brincava com elas, mas eu só pensava o que minha Barbie tava fazendo, mas eu não falava. Então, tipo, minha brincadeira era diferente, porque eu não ficava falando, eu só, tipo, acompanhava, assim, e não falava nada. Mesmo se eu estivesse brincando junto.
E, tipo, hoje que eu parei pra pensar nisso, né, na fala e tal, e essa coisa que eu acho que eu sou um pouco esquisita por conta disso, eu fico, mano, é muito sem sentido isso pra mim, sabia? Tipo, eu ser assim, sei lá. E, sinceramente, eu não sei porque eu fiquei assim por muito tempo. Eu ainda sou um pouco, né, dependendo do momento, assim, ou do dia, sei lá. Só que é muito sem sentido. Tipo, eu preferi não falar e tal, e, sinceramente, se eu pudesse, eu preferiria não falar nunca. Só que eu não posso. E não sei se isso é uma coisa boa até, porque, né, das pessoas falam e é normal. Só que eu me incomodo um pouco com isso, dependendo do momento, tipo, porque eu já fui acostumada a falar porque eu tenho que sobreviver. Então, né, não sei como seria, tipo, eu não queria falar, sei lá. Talvez eu tenha necessidade de falar, entendeu? Essa que é a coisa, eu tenho necessidade de falar. Enfim, daí às vezes vem uns pensamentos aleatórios assim na minha cabeça falando, mano, se eu pudesse só viveria sem falar nunca. Só que não tem como. Enfim. Aí eu fico pensando, mano, será que eu sou meio blé das ideias? Por causa disso, eu sou normal e também existem pessoas que pensam nisso. E talvez eu não seja maluca. Eu não acho que eu sou maluca, né? Eu acho que eu não sei se é normal também. Não sei, galera. Eu não sei de nada. Eu só sei que não sei de nada. Ai, ai. Enfim. Ai, ai. Isso que dá. Tipo, eu sei que a maioria das coisas que eu tenho trava, assim, de falar é porque eu fui reprimida quando eu era criança, né? E me sentia reprimida. Porque eu achava que iam me bater e tudo mais. Enfim, já teve várias situações, tipo, muitas situações, na verdade, que aconteceram isso. Então ficou, né? Evento canônico, traumático disso. Que eu não sei. Se eu pudesse, só passaria, como eu falei, se eu pudesse, só passaria por cima do trauma, assim, ó. E daí falaria normalmente. É claro que eu já melhorei muito, tipo, eu tô falando agora, né, nesse vídeo. Melhorei muito. Agora eu consigo falar, tipo, até falar sozinha, falar comigo mesma, não conseguia, sabe? Isso é uma coisa que é normal, assim, a ver das pessoas. Pra mim não era, me achava muito maluca. Tá falando sozinha, tipo, quando eu tô sozinha em casa. Sendo que é normal. Todo mundo, pelo menos eu acho que é normal, todo mundo fala que é normal. Ficar falando sozinho, cantando, sei lá, dançando sozinho, quando não tem ninguém em casa. E pra mim isso era uma coisa, tipo, muito, tipo, por que eu faria isso? Tipo, que maluquice. Falar sozinha, sei lá. Enfim, sendo que não é. Tipo, isso é uma coisa normal. Entendeu? O nível de beleza, ideia. Claro que eu já melhorei muito, porque eu trabalho falando, né? Tenho que falar com as pessoas quando eu tô trabalhando, então melhorei muito minha fala. Eu consigo falar até coisas que eram normais, tipo, mano, dar bom dia pra alguém. Antes pra mim isso era muito tipo, mano, por quê? Tipo, sendo que é por educação, blá blá blá, eu sei disso. Só que pra mim eu tinha trava de fazer essas coisas. Ainda tem um pouco, na verdade. Mas eu melhorei bastante, juro. Porque antes eu não dava nem bom dia pras pessoas. Eu só entrava assim na casa de um familiar e tal. E ficava, tipo, muda pra sempre. Fingia que eu não existia, basicamente. Porque daí eu ia com os meus pais, ou sei lá com quem. E daí a pessoa que eu tava junto que ia cumprimentar e tal. Eu cumprimentava normalmente, só tipo, dava um abraço, beijo, dava oi. Mas eu não falava, tipo, bom dia, boa tarde, como que você tava, blá blá. Isso é uma coisa normal. Só que pra mim era muito desconfortável. Tipo, antes, agora que eu já sou acostumada a falar, dependendo do momento, também tem dias que eu não quero falar nada com ninguém. Enfim, mas como eu fui acostumada, fui me acostumando, né? Por conta do serviço, a falar com as pessoas e comecei a falar melhor daí. Aí, hoje em dia, é até normal, assim, eu consigo falar normalmente, dar bom dia, perguntar se a pessoa tá bem, blá blá blá. Mas era bem difícil antes. Enfim. E se você é assim, comenta aí, por favor. Eu quero muito saber que existem pessoas que também são assim, igual a mim. Porque eu me acho maluca por ser assim, tá bom? Mesmo que eu sei que eu não sou maluca, às vezes eu fico, mano, meio esquisito isso daí. Se você também tem isso, só tente melhorar a fala de verdade. Porque, né, a gente vai ter que conversar com as pessoas e tudo mais, enfim. E eu fui melhorando porque com o tempo fui percebendo que quando eu falo com as pessoas, tipo, eu dou bom dia, eu trato as pessoas bem, eu dou um elogio aleatório pra uma pessoa, tipo, tua comida tava muito boa, tudo mais. Eu me sinto melhor fazendo isso. Aí eu fui percebendo, entendeu? Que às vezes é bom falar, entendeu? Tem essas coisas boas e as ruins, e eu sempre levava pro lado da ruim, porque eu ficava meio com medo do que, o que essa pessoa vai achar? Porque não sei o que. Tipo, eu digo agora, né? Agora que eu sou adulta. Antes, quando eu era criança, eu não falava porque eu achava que ia apanhar. E a maioria das vezes eu apanhava. Então, tipo, por isso. Mas falando agora, tipo, no presente.
É bom falar, dependendo do momento e da ocasião, mas a maioria das vezes é bom dar bom dia, interagir e tudo mais, tipo, fazer amigos e tudo mais. Isso é importante, né? Pra gente crescer. Então não se deixe ficar muito quieto, mesmo que você tenha travas sobre isso, sabe? Se você for muito antissocial, essas coisas, só tenta melhorar. Tipo, se eu pudesse, eu faria terapia, de verdade, sobre essas coisas, mas eu não tenho dinheiro, então tô falando aqui no YouTube. Então, se você tiver dinheiro, faça. Porque eu tenho certeza que vai melhorar bastante. E também vai organizar suas ideias. Queria muito, cara. Meu sonho fazer terapia. Algum dia eu vou fazer. Vai ser muito bom, aliás. No futuro eu vou fazer. Em algum momento. Se você tem essa vivência, por favor, comenta. Comenta. Sério, eu quero muito saber se alguém também é assim. Tipo, tem essas coisas também, sabe? Que você não falava e tudo mais. E não tem costume de falar. Qualquer coisa que você acha, se relacionou aqui no vídeo, comenta. Porque eu quero muito, muito, muito mesmo saber se existem pessoas assim também. Cara, não é possível que eu sou sozinha no mundo. E, óbvio que não, né? Tipo, nesse sentido que eu digo de não querer falar, não gostar de falar e tal. Devem ter outras pessoas assim, mas eu não achei nada sobre. Não achei, juro. Não achei nada. Enfim. Acho que é isso então, né? Do vídeo. Já falei tudo que eu queria falar. Espero que tenham entendido sobre esse assunto, né? Da fala e tal. Eu tô muito curiosa pra saber. Meu sonho mesmo, depois que eu passasse esse vídeo, era que teria vários comentários das pessoas falando, nossa, eu também sou assim. Daí eu ia ficar, meu Deus, finalmente alguém entende, sabe? Isso, porque eu fico me sentindo, tipo, mano, blá blá dessa ideia, por ser assim. Mas eu acho que eu não sou, né? Sei lá, vai saber. Enfim, beijo.